Salve, salve, internautas! E aí, minha gente amiga? Estudar é a melhor coisa que existe nessa vida, né? E física é uma das disciplinas mais contagiantes. Sério? Não é não, Joana? Conceitos, princípios, leis, modelos e teorias. Física no ar! E você vai gostar! Pois é, minha gente amiga. Toda atividade humana tem a sua própria linguagem. Os esportes, por exemplo, aqui, ó, utilizam palavras ou expressões que definem lances, posições ou ações específicas. Quando alguém diz que o jogador chutou de trivela, aqueles que estão bem familiarizados com o futebol sabem exatamente o que ele fez, o que é chutar de trivela. Na linguagem da física, as ideias básicas podem ser enquadradas em diferentes categorias. E quais são? Conceitos, princípios, leis, modelos e teorias. Conceito é a representação de um objeto pelo pensamento, por meio de suas características gerais. Vou dar um exemplo. Cadeira. A cadeira é uma palavra que denomina objeto, que pode ser construído de diferentes materiais e também diferentes formas. Mas quem conhece o conceito de cadeira sabe quando um objeto é ou não uma cadeira. É capaz de distinguir cadeira de banco ou poltrona, certo? Em física, esse objeto são ideias ou grandezas físicas. Comprimento, massa, tempo, velocidade, força, temperatura, energia, carga elétrica, são exemplos de conceitos físicos. É possível definir com precisão a forma de medir ou atribuir valores a esses conceitos, mas nem sempre é fácil defini-los, somente com palavras. É muito difícil definir conceitos como temperatura e energia, e impossível definir atualmente o que é carga elétrica. É importante saber que, embora a física seja capaz de medir, de operar com determinados conceitos, nem sempre a física sabe o que de fato são esses conceitos. É complicado, me parece. A rigor, princípio é uma afirmação abrangente que engloba diversas áreas da física e não depende de nenhuma outra afirmação anterior. Já as leis têm amplitude restrita e são enunciadas sob a forma de relações entre grandezas físicas expressas matematicamente. Em física, entretanto, leis ou princípios são termos utilizados e aceitos, em geral, como sinônimos. O que importa, minha gente, é entender que princípios ou leis em física são enunciados ou relações matemáticas que procuram descrever o comportamento da natureza. Para entender o que é modelo, vamos descrever como alguns povos antigos imaginavam a Terra, o nosso planeta. Os maias, para vocês terem uma ideia, eles acreditavam que a Terra fosse, na verdade, as costas de um gigantesco lagarto. Sério, o crocodilo estendido num enorme lago. Que imaginação! Os babilônios, a Terra era plana, circundada por oceano, e no centro localizava-se a Babilônia. Os filósofos gregos formulavam outras hipóteses. Anaximandro supunha que a Terra fosse um cilindro e que todos os seres habitassem a sua face circular superior. Anaximenes acreditava que ela fosse apenas um disco. Já Eratóstenes admitia que ela tivesse a forma esférica. Bem, todas essas ideias são diferentes modelos da forma da Terra. Na impossibilidade de saber qual a forma real da Terra, nossos queridos antepassados propuseram os mais diferentes modelos para representá-la. Hoje, é possível afirmar que a Terra é uma esfera quase perfeita. Essa afirmação não é mais um modelo. Por que não é mais um modelo, Dai?
Gente, essa afirmação é um fato. É um fato. Que essa foto aqui, ó, torna evidente. Dai, mas tem gente que ainda hoje acredita que a Terra é plana. Bom, isso aí é outro assunto. Loucura a gente trata depois. Aqui é a ciência, tá bom? Em geral, os físicos recorrem a modelos para poder desenvolver o seu trabalho. A forma como entendemos a estrutura da matéria, composta de moléculas, de átomos, de elétrons, de prótons, de nêutrons e outras partículas distribuídas em núcleos ou orbitais, é um modelo elaborado pelos físicos e químicos também. Como nossos antepassados, que propunham diferentes formas para a Terra, porque não podia vê-la à distância, os cientistas propõem formas para a estrutura da matéria, porque ainda não há como observá-la diretamente, certo? É claro que os modelos, como as leis e os princípios, também são provisórios e sujeitos a reformulações. No caso da Terra, por exemplo, não há mais sentido, né, em fazer modelo de sua forma. Ela já é conhecida, foi vista, foi fotografada à distância. Sim, fotografada por satélites e naves espaciais. Então não tem mais dúvida. No entanto, é possível até considerar a Terra como um ponto em determinadas situações, como por exemplo, quando a gente vai medir a sua distância em relação ao Sol, certo? Essa é outra ideia de modelo muito utilizada em física. A simplificação de determinada situação-problema, desconsiderando aí os aspectos não relevantes ou desprezíveis. Finalmente, pode-se dizer que leis, princípios e modelos organizados e sistematizados que procuram interpretar e, sobretudo, unificar um dado domínio de fenômenos naturais formam uma teoria. A teoria gravitacional de Newton, por exemplo, permite explicar fenômenos, a queda da maçã, as marés e movimentos dos planetas. Ela mostra que o mesmo conjunto de leis físicas pode ser aplicado tanto a corpos na superfície da Terra, como os astros no céu. Da mesma forma que as leis, princípios e modelos, as teorias são tentativas de descrever ou explicar a natureza. E, de igual modo, vale temporariamente, até que algum fato, né, experimental mostre alguma falha aí nas suas previsões. Outra coisa aqui, minha gente, que eu gostaria de colocar é o seguinte, em relação aos filósofos gregos. Aristóteles, que nasceu em 384 e morreu em 322 a.C., foi o mais importante dos filósofos gregos. Até o século XVII, quase todo o conhecimento científico se baseava na sua obra. Essa figura aqui, minha gente, ó, mostra uma ilustração feita na Idade Média, né? Essa ilustração é a ilustração das trajetórias de uma bala de canhão, de acordo com as leis do movimento de Aristóteles. Os gregos foram os primeiros pensadores, pessoas que se dedicavam à busca sistemática da verdade, né? Que se definiram como filósofos, que significa amantes da sabedoria. Filósofo em grego significa amante da sabedoria, certo? O que é filósofo? Etimologicamente falando, filósofo quer dizer amante da sabedoria, em grego. Os primeiros filósofos gregos surgiram no século VII a.C. Foram também os primeiros cientistas, aqueles que procuraram entender a natureza sem recorrer ao sobrenatural, sem recorrer à magia, sem recorrer a divindades. Newton e a teoria gravitacional. Eu sempre falo em Newton no nosso canal, porque eu sou uma admiradora de Isaac Newton. Quase em todas as aulas eu cito Isaac Newton. Esta gravura francesa aqui, minha gente, tá vendo colorida? Mostra Newton observando uma maçã caída no chão. A gravura original trazia a curiosa legenda, abre aspas, descoberta da teoria da gravitação universal, fecha aspas. Bem,
Em 1687, Isaac Newton, físico inglês, certo? Ele publicou sua obra, essa obra aqui, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, escrita em latim. Nela, nessa obra, ele enunciou a lei da gravitação universal. Abre aspas, ó. Cada partícula no universo atrai outra, com uma força cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Fecha aspas. Ninguém, na verdade, sabe como Newton concebeu sua teoria. Isso é um enigma. Uma antiga lenda diz que tudo começou quando ele observou a queda de uma maçã. Certamente houve razões mais importantes, né, que inúmeros autores têm procurado encontrar, destacando a genialidade de Newton, a riqueza e complexidade de suas reflexões. Alguns destacam também a influência de seus estudos em alquimia, uma espécie de química medieval que mesclava magia e ciência. Newton, Isaac Newton, um gênio. Nossa, quantos minutos? Salve, salve, internautas!